Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Temos aí já um minutinho. Em respeito a todos os convidados, já vamos iniciar para que não haja nenhum atraso. Primeiramente, sejam todos bem-vindos, um bom dia. Essa é a primeira edição do Por Dentro do Risco, uma sessão especial que a Zurich Seguros, a área de engenharia de risco, está trazendo para o mercado, visando trazer conhecimento, divulgação e compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento e expertise. É um prazer ter todos vocês aqui junto com a gente hoje, junto com a área de engenharia, e esse projeto foi criado exatamente para isso, compartilhar. Então, a ideia é compartilhar conhecimento técnico, experiências, boas práticas de mercado, junto com vocês e trazendo um pouquinho da expertise de cada engenheiro de risco aqui da Zurich para o mercado, tá ok? O tema de hoje é baterias de lítio, eficiência e segurança. É um assunto que está cada vez mais presente no dia a dia, exige muita atenção, principalmente da indústria, mas não somente. Então, a gente vem trazer um pouquinho dessa visão de risco para vocês, tá bom? Apresentações. Primeiramente, eu sou o Thiago Santana, sou responsável da área de engenharia de risco e das RS, a consultoria de riscos do Grupo Zurich. Hoje teremos dois palestrantes. O primeiro deles, a primeira sessão, é o André Moura, nosso engenheiro de risco sênior da companhia. O André é formado em engenharia elétrica, com especialização em segurança do trabalho. Ele atua na classificação de riscos classificados como HPR ou riscos altamente protegidos, para principalmente proteção contra incêndios, e também faz avaliações para programas multinacionais de seguros. Na segunda sessão, teremos Carlos Blanc. Carlos Blanc é nosso consultor de engenharia de risco, formado em engenharia civil, já tem mais de 23 anos de experiência no mercado e hoje é um especialista técnico para principalmente ramos de energia, papel celulose, metais, e também representa o Brasil no Comitê Técnico de Riscos de PowerGen, geração de energia dentro do Centro Técnico Global da Zurich. Vamos falar um pouquinho da agenda, bem rapidamente. A agenda de hoje, ela passa principalmente pelos conceitos de bateria de lítio, né, como funciona, mecanismos de falha, principais riscos, medidas de segurança. Depois a gente entra no conceito de BESS, que é o sistema de armazenagem de energia por baterias, tá? Qual que é o conceito, como funciona, principais medidas de segurança e melhores práticas de mitigação de risco. Depois a gente faz um sumário, uma conclusão do que a gente abordou no bate-papo de hoje e abrimos um espaço para perguntas e respostas, pessoal. Primeiramente, gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a ZRS. A ZRS é a empresa de consultoria do Grupo Zurich, uma empresa que já, junto com o Grupo Zurich, já tem mais de 150 anos de mercado, e a gente vem para fornecer conhecimento, tanto para segurados quanto não segurados do mercado brasileiro, tá? Nosso principal objetivo é atuar como uma empresa de consultoria, trazer de uma forma bem sustentável o conceito de flexibilidade sobre gestão de risco e como implantar esse conceito dentro das vossas empresas, né? O público-alvo são empresas de médio e grande porte no Brasil e no exterior também, sejam elas seguradas ou não pelo Grupo Zurich, né? Ou seja, você é uma pessoa física, tem interesse, tem uma operação, você é uma empresa de médio mercado, uma empresa de grande suporte, grande preparo para o mercado, indiferente para a gente vai tentar ajudar no seu dia a dia na gestão de riscos, né? Principais diferenciais das RS hoje é solução flexível, a gente entende a operação da sua empresa e se adaptar para ela. Temos ferramentas exclusivas de gestão, aplicações, aplicativos que você pode implementar na sua operação e nossos especialistas são globais. Ou seja, o conhecimento que você tem aqui no Brasil, ele é o mesmo conhecimento que os outros especialistas de engenharia de risco da Zurich têm nos mais de 40 países que a gente atua. Só uma ideia de números, hoje somos mais de 1.000 engenheiros, sendo que no Brasil temos 14 especialistas, fazemos parte do time regional da Latam, com 56 especialistas em engenharia de risco. Esses mais de 1.000 engenheiros no mundo todo estão
separados aí em 40 unidades de negócio, em 40 países, e esses 40 países fazem mais de 60 mil avaliações de risco por ano. Então, é muito conhecimento que a gente tem dentro de casa e muito conhecimento que a gente pode compartilhar com vocês, ok? Legal. Principais áreas de atuação são continuidade de negócios, mudança climática e riscos da natureza, construção, risco cibernético, frotas, projetos contra incêndio, RC geral, RC produto, transporte, geração de energia, quebra de máquinas e ferramentas digitais, que são nossas ferramentas de gestão de risco corporativo, nossos aplicativos, nossas ferramentas de comunicação com seguros, comunicação com GRC e tudo mais que envolve o mundo de riscos corporativos. Bem, por fim, vamos dar início aqui ao que realmente interessa. A como fazer a gestão, como reconhecer o risco, como implementar uma operação segura junto a baterias de lítio nas empresas. Vou chamar para esse tópico o André Moura, nosso engenheiro de risco responsável, que vai introduzir o tema para vocês. Muito obrigado. Ok, obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Meu nome é André Moura e é um prazer participar dessa primeira rodada, né, de webinars da Zurich por dentro do risco, que é aberta ao mercado, né, ao mercado segurador como um todo. Bem, como o Thiago comentou, a gente vai falar sobre baterias de lítio hoje, né? Então, a gente vai detalhar o seu funcionamento, as medidas de segurança e as melhores práticas que a gente tem para mitigar os riscos, né, na utilização dessas baterias. E para falar desse tema, é importante a gente começar pelo conceito dessas baterias de lítio, né? A gente já tem bateria de lítio em nosso cotidiano há um bom tempo, né? Então, a gente tem baterias de lítio em celulares, notebooks, né, laptops, câmeras fotográficas, né? E que elas se destacam pela grande capacidade que elas têm de armazenar energia, né? Então, ela tem uma alta densidade de energia e a velocidade do carregamento também é um ponto muito positivo e a baixa necessidade de manutenção, né? Então, devido a esses atributos, as baterias de lítio nos últimos tempos elas vêm se destacando e ganhando novas aplicações, né? Então, sistemas que dependem de uma carga de energia muito alta, hoje eles já estão empregando baterias de lítio para o consumo dos equipamentos, né? Então, a gente tem hoje muitos veículos elétricos, né? Outros equipamentos de mobilidade, como patinetes, motocicletas, né? E similares, né? Então, a gente tem essas baterias de lítio ganhando cada vez mais destaque na utilização em novas aplicações. E assim, antes da gente começar a falar de medidas de segurança, é importante também a gente falar sobre o funcionamento das baterias, né? As baterias, como outros tipos de bateria, ela é recarregável, né? Então possui dois lados principais, né? O cátodo e o ânodo, né? E o eletrólito, né? Então, assim, a gente entender esses componentes da bateria também é importante, né? E para a gente entender, a gente vai ter que recorrer à química e à física, né? Então, eu tenho que realmente ter relembrar alguns conceitos, né, que a gente tem na química e na física. Então, um dos eletrodos da bateria, que é o cátodo, né, ele é constituído com ligas de óxidos metálicos, né, por exemplo, níquel, cobalto e manganês, né, que são as baterias NMC. E também tem outro tipo de bateria de lítio, né, que é uma subdivisão, que são as baterias de fosfato de ferro-lítio, né? Então, cada subtipo de bateria tem as suas características, né? E, por exemplo, capacidade energética, estabilidade térmica. Então, isso vai variar conforme a aplicação que a gente tem para a bateria de lítio, né? Já o ânodo já é um material mais comum, né? Então, o ânodo geralmente em baterias ele é feito de elementos com carbono, né? Então, o grafite é o principal exemplo que a gente tem. E uma diferença que a gente tem nas baterias de lítio também é a questão do eletrólito. Então, o eletrólito ele é responsável por fazer o transporte dos íons de lítio, né? Então, na bateria de lítio, esse eletrólito ele tem sais de lítio, né, que estão dentro de um solvente orgânico, né? Então, essa combinação faz com que esse eletrólito, que esse líquido, seja inflamável, né, e altamente volátil.
Porque o lítio por si só já é o metal combustível, né? Então, esses dois fatores agravam a questão do risco de incêndio em baterias de lítio. Bem, e quando a gente tem a bateria conectada, né, a gente tem o movimento desses íons de lítio, né, que é toda essa parte da movimentação dos elétrons que geram a diferença de potencial na bateria e, consequentemente, a gente tem o resultado de uma tensão elétrica, né, uma voltagem, como é popularmente conhecida, né, e a corrente elétrica vai ser o resultado do que o equipamento que está conectado vai demandar da bateria, né, então, conforme maior for o equipamento, maior for a potência do equipamento, maior vai ser essa corrente, tá? Então, realmente a gente tem essa questão do risco de incêndio ser um pouco mais agravado nas baterias de lítio, mas a gente precisa reconhecer também que o avanço da tecnologia, ele está possibilitando mais segurança nas baterias de lítio, né? Então, a gente tem elementos auxiliares ali que melhoram a segurança, por exemplo, sensores de temperatura, circuitos reguladores de tensão, né, e um monitor de estado de carga. Então, esses componentes, eles controlam ali o fluxo de carga, de corrente da bateria e registram em tempo real como é que a bateria tem esses parâmetros, né? Um grande exemplo disso é os celulares que a gente vai nas configurações do celular, a gente vê ali o parâmetro saúde da bateria, né? Quantos por cento que ela equivale a uma bateria nova, tá? Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre os principais riscos e mecanismos de falha, tá? Então, as baterias, elas podem falhar tanto no uso, no armazenamento ou no processo de carga delas, né? Então, a probabilidade e a severidade que a gente tem dessas falhas, elas vão depender de uma série de fatores. Então, por exemplo, o tamanho da bateria, a quantidade de baterias, o nível de carga, temperatura ambiente. Então, tudo isso influencia no momento de falha da bateria, tá? Mas a gente pode ter outros fatores também que podem provocar essa falha, né? Então, dentre eles, a gente pode ver na apresentação que tem uma lista ali, né? Mas a deformação ou impacto mecânico é um fator que ele é muito importante, né? Então, a gente ter batidas ou perfurações na bateria é uma condição altamente indesejada, que a gente vai ver um pouco mais para frente o que isso impacta diretamente, né? Bem, o curto-circuito também nos cabos de alimentação ou de consumo das baterias também podem elevar a corrente elétrica muito rapidamente e isso causar um sobreaquecimento da bateria, né? E esse sobreaquecimento causar problemas, né? Como a fuga térmica. Um outro ponto é a diminuição da capacidade de carga e autonomia da bateria, que isso ao decorrer do tempo, de uso dela, dos ciclos que ela sofre de carga e descarga, a gente pode ter essa diminuição da capacidade dela. E, consequentemente, um aumento de resistência interna da bateria, que isso vai causar um sobreaquecimento da bateria também, tá? Bem, agora a gente falou bastante no slide anterior sobre sobreaquecimento, né? E esse é um ponto crucial que causa incêndios e explosões nas baterias de lítio, né? E existe um nome para esse evento, né? De incêndio e explosão, que é chamado de fuga térmica, que é o thermal runaway, tá? Então, todas as falhas que a gente falou no slide anterior pode gerar esse efeito de fuga térmica, né? Que esse efeito de fuga térmica ele é causado por um aumento de temperatura, né? Decorrente de uma corrente elétrica anormal, e aí o eletrólito, que é um líquido inflamável, ele pode gerar gases inflamáveis, né? Dentro da bateria, e aí esses gases inflamáveis, né? Em contato com o ar, eles podem dar o início ao incêndio, uma explosão. Tá? A gente tem o vídeo no slide, né, que mostra isso de uma maneira bem visual, né? Então, Esse cara tá furando uma bateria de lítio. Isso provoca um curto-circuito interno que gera calor e decompõe o eletrólito interno, liberando gases inflamáveis. Ao entrar em contato com o oxigênio do ar, esses gases entram em combustão. Isso é chamado de fuga térmica. Essa é uma bateria de polímero de lítio. Nos carros elétricos usam as de íons de lítio, bem mais seguras que essa.
Ok, Esse então cara tá furando uma bateria de... a gente pode ver que essa bateria é de um tamanho pequeno, né? Então, mesmo assim, a gente pode notar Esse a cara tá violência furando uma... que teve esse incêndio, essa explosão, né? E se a gente pensar numa bateria de grande porte para um veículo elétrico, né? De repente até um ônibus, então a gente pode pensar em multiplicar esse evento, né? E como ele seria mais devastador, tá? Então, falando agora sobre os riscos associados às baterias de lítio, né? Com certeza o risco de explosão e incêndio é o maior risco que a gente tem, principalmente se a gente pensar no efeito dominó, né? Que a gente pode ter uma série de baterias ligadas em série ali para aumentar a tensão elétrica, né? Ou até no mesmo invólucro, no mesmo contentor, e isso a gente pode multiplicar esse efeito, né? Desse risco de incêndio e explosão e fuga térmica, né? Mas a gente também tem riscos adicionais nas baterias, né? E um risco adicional que é muito importante é o risco químico, né? E que a gente viu que as baterias de lítio eles têm uma série de produtos químicos em sua composição, né? E esses produtos químicos eles podem ser corrosivos e tóxicos. Então, se a gente tiver um evento que esses produtos químicos saiam da bateria, eles podem trazer danos não só à saúde humana das pessoas que estão ali ao redor, mas também ao meio ambiente, né? Então, a gente pode ter contaminação do solo, a gente pode ter contaminação de corpos d'água, né? E no caso de combate a incêndio, a gente pode ter uma contaminação indireta, porque a gente vai estar usando água e essa água vai ser contaminada por esses metais pesados, enfim, por esses produtos químicos e tóxico-corrosivos, né? E além disso, a fumaça também que sai desse incêndio também é uma fumaça tóxica, né? Então, se a gente tiver produtos ali que são suscetíveis a danos por fumaça, por exemplo, produtos alimentícios, produtos farmacêuticos ou até equipamentos, a gente pode ter até a perda total desses equipamentos pela questão da contaminação através da fumaça, através do ar, tá? Bem, a gente também tem um risco de choque elétrico que não está ligado diretamente a perdas patrimoniais, mas sim a pessoas, né? Então, por conta do arranjo, dependendo da ligação das baterias, a gente pode ter tensões elevadas, né? Então, o risco do choque elétrico ele existe, né? No caso de um contato direto nos polos da bateria, né? Ou até indireto através de água, ou algum material que possa conduzir eletricidade até as pessoas, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado também para proteger as pessoas no caso do manuseio das baterias. Bem, agora a gente vai falar sobre as principais medidas de segurança e melhores práticas, né, para mitigação de riscos nas baterias de lítio. Então a gente, primeiramente, né, como o vídeo mostrou, a gente precisa pensar na questão da proteção física das baterias, né? Então, as deformações que a gente tem na bateria, elas podem causar alterações físico-químicas e levar à fuga térmica, né? Então, a gente tem que pensar sempre em continuar a preservar a integridade das baterias, né? Então, o contentor, o invólucro dela tem que estar sempre original ali, conforme o fabricante projetou, tá? E também os equipamentos auxiliares ali, então os cabos de ligação, o próprio carregador. Então a gente tem que sempre manter na forma mais original possível e fazer inspeções e testes, né, para verificar se esses componentes estão ok. Bem, não é indicado a gente fazer adaptações do invólucro da bateria, fazer emendas em cabos, enfim, tirar a originalidade do equipamento, porque isso pode acarretar um risco mais agravado de incêndio e de explosão, tá? Bem, e questões de adequações de espaço físico, isso a gente até trouxe um exemplo no slide aí de empilhadeiras, né? Que são utilizadas em operações logísticas, né? Sem distribuição. Então, hoje em dia, é muito comum a troca da tecnologia das empilhadeiras, né? Que historicamente utilizavam baterias de chumbo ácido, né? Que estão sendo substituídas por empilhadeiras com baterias de lítio,
por conta do que a gente já falou das vantagens, da eficiência do sistema, né? Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, porque a gente pode cair na tentação de posicionar esses carregadores em locais que não são favoráveis, né? Por conta da rápida recarga, né? Do carregamento, que o pessoal fala do carregamento por oportunidade, né? E isso pode gerar um risco adicional, né? Na operação do cliente, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar nesse sentido é utilizar sempre baterias e carregadores de fabricantes reconhecidos, né, que sejam aprovados, que tenham as certificações, principalmente internacionais, UL, IEC, tá? E depois pensar onde a gente vai localizar esses carregadores, né? Preferencialmente num local externo, fora do prédio principal, né? Ou numa região próxima ali, né? Por exemplo, as docas de carregamento, onde é que você não tem aquele acúmulo de produtos e os outros riscos que a gente falou, até riscos químicos, sejam atenuados, tá? Bem, e se mesmo assim não for possível ter esse local externo, se a única área disponível for uma área interna, o ideal é que essa área seja uma área segregada, né, com compartimentação corta-fogo, né, então com paredes de alvenaria, né, com chapas metálicas, com estruturas que dêem resistência ao fogo. Bem, e por último, não menos importante, a questão das instalações elétricas, né, as instalações elétricas precisam estar adequadas, né, à demanda que os carregadores de baterias de lítio puxam de energia, né? Então, as bitolas dos cabos, as tomadas, tudo precisa ser revisado para que possa atender essa nova realidade de consumo de energia, de consumo elétrico. Bem, em termos de sistemas protecionais contra incêndio, a gente, primeiramente, é sempre bom pensar em sistema de detecção de incêndio, né? Porque os detectores de fumaça, eles oferecem uma rápida notificação e uma detecção precoce de um princípio de incêndio, né? Especialmente pensando que essas áreas de carregamento de bateria não tem presença de colaboradores, não tem presença humana contínua. Então, os detectores são os nossos maiores aliados ali para ter uma rápida resposta, né, pela brigada de incêndio, enfim, pela equipe de emergência, tá? Bem, quanto ao sistema de sprinklers, né? A gente tem a ciência tem a ciência da expectativa que o sistema de sprinkler ele pode não ser capaz de apagar efetivamente o incêndio de baterias de lítio por conta das características, né, de reignição do incêndio, do tempo de combate que é bem elevado, né, de baterias de lítio por conta do eletrólito, por conta da energia que pode estar acumulada na bateria, né? Mas os sprinklers, né, os chuveiros automáticos, eles vão ajudar a gente na questão de conter o incêndio para que ele não se propague, para que ele não se alastre para as áreas adjacentes, que podem ser áreas que tenham materiais combustíveis, né, que tenham, enfim, até algum tipo de construção combustível. Então, os sprinklers também vão ajudar a gente nessa contenção do princípio de incêndio do fogo, tá? E também o sistema de hidrantes, ele é para atuar juntamente com o sistema de sprinklers, né? Mas de maneira manual pela brigada de incêndio. Então, ele vai auxiliar também essa questão dos brigadistas a mitigar e controlar a propagação do fogo. Bem, em termos de preparo à emergência, né? É importante a gente, além de possuir os sistemas protecionais contra incêndio, a gente tem que pensar no preparo da equipe, né? Para fazer o atendimento dessas emergências, né? Incluindo emergências com baterias de lítio. Então, o primeiro ponto é a gente ter sempre um brigadista ali treinado, né, nesse tipo de incêndio, um brigadista que esteja presente na empresa, né, 24 horas, 7 dias por semana, né, conforme a distribuição da brigada, conforme os turnos de operação. Então, é comum também as empresas não funcionarem em alguns horários, por exemplo, de madrugada ou aos sábados, domingos. Então, isso vale também para vigilância patrimonial, né, que geralmente eles estão na empresa 24 horas, 7 dias por semana, de incluir eles na brigada
e treinar também nesse cenário de emergência, tá? E esse treinamento de cenário de emergência, ele contempla também a atualização do plano de emergência, né? Então, como a gente comentou, o incêndio com bateria de lítio, ele pode oferecer uma situação mais agravada de incêndio. Então, é importante a gente reconhecer isso e criar um próprio cenário dentro do plano de emergência para detalhar quais são as ações da brigada, o que cada um precisa fazer, né? E, por exemplo, NFPA 855, que é a norma americana, né, referente a planos de emergência, ela detalha que existem medidas adicionais que a gente tem que pensar em baterias de lítio. Então, o desligamento seguro das baterias, o reconhecimento que o incêndio pode ter uma reignição, então, o monitoramento desse incêndio, e também no caso de princípios de inspeções visuais que a gente consiga identificar avarias na bateria, é um procedimento para a gente fazer essa retirada da bateria antes que um evento maior, um evento catastrófico aconteça, tá? Bem, quanto à questão do treinamento, né? O treinamento da brigada realmente é algo essencial, ele precisa acontecer, né? E detalhar os cenários com bateria de lítio, mas é importante também treinar os operadores, né? Então, os motoristas de empilhadeira e o pessoal que está no dia a dia das empilhadeiras, e de qualquer outro equipamento que utiliza bateria de lítio, para eles reconhecerem os sinais, os indícios que a bateria pode estar falhando. Então, eles vão ver, por exemplo, a bateria que está começando a estufar, avarias nos cabos de alimentação, ou problemas no carregador. Então, os operadores são grandes aliados também nessa questão da prevenção desses cenários, tá? E a equipe de manutenção, né, ela é muito importante que ela seja envolvida também, porque o próprio fabricante do equipamento, ele detalha quais são as inspeções, os testes, né, que precisam ser feitos. E muitos desses testes precisam de equipamentos específicos, por exemplo, multímetros para verificar níveis de tensão, resistência interna, né, que podem indicar indícios de falha da bateria. Então, é importante treinar também a equipe de manutenção conforme o fabricante pede, né, e até com o apoio dele, tá? E por último, é a questão dos simulados de emergência, né? Então, os simulados, é comum que as empresas tenham uma série de simulados, né? Então, é feito um cronograma, né? E esse cronograma, ele contempla ali todos os riscos que a empresa está submetida, né? E é importante a gente incluir também um simulado específico com bateria de lítio, né? Então, dessa maneira, todo mundo sabe o que tem que fazer, qual é a ordem das ações que tem que acontecer, né? Então, isso é importante também ser revisado dentro do plano de emergência e no planejamento anual da empresa, tá? Então, assim, dessa maneira, né, com todas essas medidas que a gente conversou aqui, a gente vai estar, com certeza, protegendo o patrimônio, né, e garantindo a continuidade das operações da empresa, tá? Bem, pessoal, obrigado. Mais dúvidas, a gente está disponível. Muito bom, André. Obrigado por compartilhar sua experiência, obrigado pela excelente abordagem do tema. Antes da gente dar sequência para a próxima sessão, gostaria de reforçar aqui que a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas dedicadas aí no final do bate-papo. E peço para vocês mandarem suas dúvidas, perguntas, através da aba de perguntas e respostas aqui na ferramenta. Tem 2 balãozinhos, só clicar lá, poste sua pergunta, pode colocar seu nome, pode colocar a pessoa que você quer que seja endereçada a sua pergunta, e no final da apresentação a gente retoma os temas da pergunta para fazer um bate-papo e trazer mais conhecimentos para vocês. Agora, dando sequência, vou chamar aqui o nosso outro palestrante, Carlos Branc. Carlos Branc, com a palavra, você agora. Obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, André. Bom dia a todos, né? É um prazer poder abrir essa série de webinars da Zurich, aberta ao mercado, clientes, corretores, parceiro, eventualmente até congêneres estão presentes. Muito obrigado. Agora vamos apresentar um tema que eu considero essencial para o futuro energético, né? Que são os sistemas de armazenamento de bateria de lítio, conhecido como BESS, Battery Energy Storage System. Então, a partir desse ponto da apresentação, nós vamos mostrar um pouquinho do que essa tecnologia pode trazer
sempre com visando mais segurança, eficiência e sustentabilidade ao mercado, né? Vamos aprofundar então um pouquinho o conceito de BESS. Os BESS são um sistema de armazenagem de energia elétrica que geralmente são provenientes de fontes renováveis, né, como solares, eólicas, e eles utilizam bateria de lítio que guarda essa energia de uma maneira eletroquímica, como o André já explicou muito bem para a gente. Então, a grande vantagem é que essa energia ela pode ser utilizada posteriormente, né? Então, você, em um momento de demanda maior, quando as fontes renováveis elas não estão presentes, você pode usar essa energia que já foi armazenada. Então, quais são os principais benefícios? Então, um dos primeiros é o armazenamento de energia produzida em excesso. Então, imagine uma usina fotovoltaica e que um dia muito ensolarado, ela está gerando no pico, né? E essa geração, ela está gerando muito mais do que ela consegue injetar no sistema. Então, é possível que essa energia extra, ao invés dela não gerar nada, ela ser desperdiçada, ela vai poder ser armazenada e utilizada à noite, por exemplo, quando a fotovoltaica já nem estaria em operação. Então você maximiza a geração dessa forma das fontes renováveis, melhorando com certeza a eficiência, tanto das solares quanto das eólicas, né? No Brasil, tem sido comum, principalmente por conta dos gargalos de transmissão, que é principalmente das fotovoltaicas, que elas têm que acabar diminuindo durante o dia, no período próximo do meio-dia, a própria geração. E se elas possuíssem esse BESS, ela poderia armazenar e depois escoar essa energia que ela armazenou no período noturno. Essa BESS também ela acaba suavizando a produção das fontes renováveis, né? Como que ela faz isso? Você tem grandes variações de vento, por exemplo, durante o dia, ou mesmo de sol, e essa variação ela pode ser suavizada com esse BESS, com essa energia armazenada. Você diminui um pouco as oscilações e reduz a variabilidade da injeção na rede, tá? Então, um exemplo prático que você tem é que você em agosto de 2023, a gente teve um apagão no estado do Ceará, não sei se todos se lembram, que acabou atingindo 25 estados e o Distrito Federal, praticamente 30 milhões de pessoas foram atingidas, né? E em que tecnicamente houve uma separação entre Norte e Nordeste e Sul-Sudeste, e isso acabou causando um impacto significativo. E segundo a ONS, que é o nosso operador nacional do sistema elétrico, essas falhas decorreram de falhas em equipamento de compensação de tensão, e aí houve um efeito dominó e houve um colapso na rede, né? Se houvessem as BESS, principalmente próximo aos grandes centros, você poderia suavizar esse problema, né? Esse exemplo de tecnologia, ele ajuda em garantir a segurança energética, a continuidade do negócio, a proteção, proteção da população, tá? Como toda tecnologia, o BESS envolve riscos como incêndios, falhas técnicas. O próprio André já comentou algumas delas, só que quando a gente fala em BESS, elas acaba sendo em escalas maiores, né? Que são containers gigantescos. Então vamos falar um pouquinho sobre como melhorar a segurança, diminuir o risco de falhas, tá? Os gabinetes das construções desses gabinetes eles têm que ser incombustíveis. Normalmente eles são metálicos, tá? Então, por que é importante ser incombustível? Porque eles não vão propagar fogo, eles vão dificultar a propagação do incêndio, tá? Recomenda-se, então, dessa forma que sejam sempre metálicos e com isolamento especiais. Também é importante não empilhar o container. Se você empilha container, você dificulta o acesso, por exemplo, numa situação de emergência, para manutenção, para emergência também, para realizar um combate a incêndio primário. E então, sempre opte por colocar os containers lado a lado,
para você facilitar as intervenções, facilitar o trânsito entre os containers, tá? Outro ponto muito importante é a reputação dos fabricantes. Os fabricantes mais reconhecidos, eles investem em cumprir e estar em conformidade com as normas técnicas, eles reduzem a chance de falhas dessa forma, e eles investem muito mais em pesquisa e desenvolvimento, trazendo tecnologias muito mais seguras e eficientes para o mercado, né? E também essencial o distanciamento entre containers. Você tem a imagem aí ao lado do slide, em que nos mostra que distâncias menores que 3 metros entre esses containers, você tem um alto risco de propagação desse incêndio entre eles. Distâncias entre 3 e 4,6 metros, ou 15 pés, eles têm um risco moderado. E distâncias acima de 4,6 metros, você vai ter um risco baixo de propagação entre os containers. Então, esse espaçamento ele vai te servir como uma barreira térmica, uma barreira física, e protege seu sistema de você ter um efeito dominó, tá? Então, nós já tivemos alguns casos de incêndio em que essa distância foi respeitada e o sinistro foi mitigado devido a esse distanciamento entre os containers, tá bom? Outro ponto fundamental é o uso de sistemas de protecionais adequados, que são capazes de detectar, alertar e mitigar os incidentes rapidamente. Entre as principais soluções estão os detectores de gases. Esse detector de gás ele vai prematuramente detectar esse gás combustível que ele é liberado e esse gás ele vai indicar possíveis falhas e superaquecimento de baterias, né? Então, assim, uma detecção precoce permite você evitar um incêndio, você tomar ações em que você evite que algo se agrave. O sistema de detecção de incêndio também, muito importante. Ele vai acabar detectando incêndios prematuros e seria fundamental a instalação de sistemas de detecção ativos, né? Quando eu falo ativos, são sistemas de detecção que eles sugam o ar e não o passivo, que aguarda que a fumaça chegue até ele, tá? Também muito importante a ventilação mecânica, né? Então, essa ventilação ela vai reduzir o acúmulo de eventuais gases e diminuir, por você reduzir esse acúmulo, o risco de explosão. Em caso de liberação desses gases, essa ventilação mecânica ela é projetada para deflagrar e evita que essa atmosfera se torne explosiva, tá? Agora o ponto um pouquinho mais polêmico, que é o sistema de sprinkler. No caso a Zurich, ela não recomenda a instalação de sprinkler nos BESS, porque até o momento os estudos disponíveis eles não comprovam eficiências desse tipo de sistema para controlar incêndios de baterias de lítio. Porém, se o fabricante te entregar esse equipamento já com o sistema de sprinkler incluído, essa característica é aceita, porque você não teve uma alteração no que foi fabricado. Ela está respeitando o que o fabricante te entregou, tá? Porém, para a Zurich, atualmente nós não alteramos qualquer cenário de perda ou de risco, considerando o sprinkler na avaliação, tá? A nossa orientação nesse momento ela segue alinhada aí com as evidências técnicas e científicas que nós temos e visando sempre a segurança operacional e práticas e soluções para proteção da instalação de BESS. Sobre as medidas de segurança e melhores práticas no gerenciamento da bateria, seria muito importante você respeitar o plano de manutenção do fabricante. E assim, visando as melhores práticas de manutenção, a primeira medida, que é muito difundida, são as termografias regulares, tá? De repente mensais, trimestrais. Essa câmera termográfica ela é utilizada para medir aquecimentos anormais. Você tem algumas imagens aí no nosso slide, e elas indicam sobrecarga, falhas de isolamento, eventualmente alguma conexão que seja defeituosa ou folgada, tá? E ela acaba detectando muito precocemente algumas falhas que poderiam ocasionar um sinistro lá na frente. Outro ponto muito importante é a limpeza e o teste do sistema de manutenção, de ventilação. Se você não limpa, você pode ter um acúmulo de poeira
nesse sistema. Se você não testa, você não tem a certeza que esse sistema está em funcionamento. Então você aumenta o risco de, no caso de superaquecimento, esse sistema não funcionar ou funcionar de uma maneira ineficaz e você ter uma concentração de gases perigosos que podem lá na frente gerar uma explosão no decorrer do princípio de incêndio ali. Também muito importante, testes do sistema de alarme. Assim como você vai testar o sistema de ventilação, você tem que testar o sistema de alarme regularmente para se garantir que ele está funcionando da maneira para qual ele foi projetado, tá? E também, como o André já mencionou, nesse caso também muito importante, são os simulados práticos. Então, assim, você treinar o pessoal de agir da maneira mais rápida possível, claro, sempre preservando a segurança, aumenta a confiança dos colaboradores e reduz o tempo de resposta. Quando você faz treinamentos e simulados periodicamente, cada um vai saber em que lugar tem que estar e o que fazer naquela hora. Você diminui o tempo de resposta teu e, consequentemente, você mitiga demais a possibilidade de você ter um sinistro de grande monta, tá? É importante também seguir as riscas, a risca e instruções do fabricante do plano de manutenção. Nunca desviar do que foi recomendado pelo fabricante em termos de manutenções preventivas e corretivas, tá? E preditivas. Então, cada sistema vai ter suas particularidades técnicas, de acordo com o fabricante, e você deve segui-las, tá? As instalações também, elas devem ter inspeções regulares, tanto visuais quanto sensitiva, com termografia, tudo mais, repetindo, e não se trata isso se trata de um investimento em segurança que no final ele não vai refletir só segurança, ele vai refletir na maior eficiência do seu sistema e numa continuidade operacional muito mais eficaz, tá? E então, pessoal, concluindo, os sistemas de armazenagem de energia representam uma transformação muito grande do setor energético, tá? Ele vai dar uma flexibilidade muito grande, uma segurança energética muito maior, e eles abrem o caminho para a independência energética dos mais diferentes setores e até do país, tá? E permite um aproveitamento muito mais eficiente das fontes renováveis. Você mitiga, você reduz essa variação entre os horários de geração, por exemplo, ao meio-dia, em que você vai estar com as solares em pico, você pode armazenar um pouco de energia e gerar e injetar no sistema à noite. Você dá uma segurança aos grandes centros urbanos também, mas é importante nós sempre nos lembrarmos que não é um sistema de você instala e esquece que ele está lá. Você tem que ter um compromisso contínuo com o monitoramento e com a manutenção. Então é muito importante para que você garanta que a operação seja eficiente e principalmente segura. No caso da Zurich, ela está aqui sempre para apoiar os clientes como consultoria, boas práticas, soluções inovadoras. Estamos disponíveis para consultas, tá? E muito obrigado pela atenção de todos. Legal, pessoal. Muito obrigado aí pela apresentação. Os dois apresentadores estão de parabéns. Vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Eu vou direcionando as perguntas aqui para os participantes, dos participantes para os apresentadores. Já recebemos algumas perguntas aqui pelo nosso chat. Continuem fazendo perguntas, por favor. Já selecionei as primeiras aqui e vou passá-las para vocês, tá bom? A primeira que eu recebi logo no início da apresentação, se alguns de vocês ou a Zurich recomenda a utilização de extintores portáteis para incêndios em baterias de lítio. Acho que esse tema estava com o André. Você pode responder, André, por favor? Claro, posso sim. Bem, atualmente a gente não tem extintores portáteis, né, para incêndio em baterias de lítio, extintores que sejam certificados por agências internacionais, né? Então, quando a gente está falando de agências internacionais, basicamente está falando da UL, que é Underwriters Laboratories, ou a FM, que é FM
ela também tem um braço ali para fazer esses testes nos equipamentos de proteção contra incêndio, né? Então, por esse motivo, a gente não tem essa comprovação da eficácia desses extintores de bateria de lítio, né? A gente sabe que já existem alguns fabricantes, né, que oferecem essa solução, mas ainda a gente não tem notícia que um fabricante conseguiu essa certificação internacional. Então, como a gente não tem essa comprovação da eficácia, a gente acaba não recomendando, tá? E, além disso, a gente tem uma preocupação com a questão da segurança dos usuários, né? Porque para você manusear um extintor desse, né, você vai ter que chegar muito próximo do incêndio, né? E a gente sabe que é um incêndio que ele tem uma característica, né, que é diferente dos outros, né? Até foi criada uma nova classe de incêndio de baterias de lítio. Então, isso é um risco também que a gente tem que considerar para a pessoa, para o brigadista, para utilizar esse tipo de extintor. Tá bom? Muito bom, André. Uma outra pergunta: quais são os tipos de proteção, sistemas de prevenção ou padrões de segurança para BES? Se já são reconhecidos e aprovados no mercado brasileiro, caso não, se tem alguma aprovação internacional. Carlos? Isso, ótima pergunta, né? Ainda é um tema polêmico, como até cheguei a mencionar na apresentação. Então, hoje, a Zurich ela recomenda principalmente o monitoramento contínuo da temperatura e da detecção automática de gás, tá? Nessas unidades de BES. Esse monitoramento ele visa identificar muito precocemente o risco de superaquecimento ou de presença de gases inflamáveis, tá? Quando você tem essas soluções integradas a um gerenciamento de bateria e o sistema de detecção ativo de incêndio, eles permitem uma resposta muito mais rápida e evitam incidentes, tá? Também é recomendado manter aquela distância física de 4,6 metros ou 15 pés, e nas unidades mais próximas, se você tem uma unidade, um container que está pegando fogo, recomenda-se manter resfriadas as unidades mais próximas com água. Então você vai resfriar as unidades próximas, não seria o combate direto, tá? Então o monitoramento ativo, aliado a esse resfriamento por estratégia que você vai ter, aumenta a sua segurança operacional e mitiga um eventual incêndio. Hoje, então, a recomendação na preservação através do monitoramento da proteção passiva, e sempre ela vai visar o que você tem já comprovação científica, práticas internacionais e normas de segurança. Muito bom, obrigado, Carlos. Próxima pergunta, de acordo com a ordem recebida. Obrigado pelo conteúdo. Muito se fala no risco de incêndio de baterias. Gostaria de saber se há algum levantamento ou estatística que mostre o aumento de incêndios em equipamentos industriais que utilizam esse tipo de bateria. André, baterias de lítio é contigo. Tá, ok. Bem, ótima pergunta, né? Principalmente como é um risco novo, a gente ter algum dado para debater, né? Se realmente esse risco está aumentando ou não, tá? E a NFPA, ela realizou um estudo 2017 até 2022, que ele mostrou que os incêndios industriais provocados por bateria de lítio aumentaram mais ou menos 33%, que foram provocados principalmente por manutenção inadequada ou durante a operação de carregamento, tá? E além desse aumento que a NFPA apurou nesse período de 2017 a 2022, o próprio setor segurador ele fez um estudo um pouco mais recente, né, com o levantamento de 2020 até 2025. Eles apuraram que teve um acréscimo aí de mais ou menos 18% para 27% dos incêndios com baterias, né, por conta da utilização de baterias de lítio, tá? E que desse salto de 18% para 27%, principalmente
isso aconteceu em operações de logística, né? Então, de empilhadeiras, que representam, dentro desse universo, 40% dos casos, tá? Então, isso mostra realmente que o risco ele acaba sendo maior, né, por conta das baterias de lítio, né? E a taxa de incêndio que foi calculada é mais ou menos 5 vezes maior do que baterias de chumbo ácido, que são as baterias que eram utilizadas até então. Tá? Então, esses são os dados que a gente conseguiu apurar e que foram os estudos que estão disponíveis aí, mais recentes, né? Legal, André, obrigado. Tem uma outra pergunta sobre BESS, Carlos. Quais as principais tendências ou inovações observadas recentemente para os sistemas BESS, especificamente quanto à segurança, eficiência e longevidade das baterias? Então, é uma pergunta muito boa, né? A tecnologia de BESS, que é relativamente nova, como um armazenamento de grande porte, né? Ela tem evoluído muito nos últimos anos e, especialmente as baterias de lítio, ela tem tido um desenvolvimento no sentido de ter uma maior densidade energética, ou seja, no mesmo espaço você consegue armazenar a mesma quantidade de energia. Os ciclos de vida da bateria também têm ficado mais longos e sistemas inteligentes de gerenciamento que acabam por viciar a bateria, né? De uma maneira muito mais lenta. E também você tem tido novas soluções que incluem, por exemplo, bateria em estado sólido, melhoras nos sistemas de monitoramento, uma integração de IoT, automação, né? E a segurança também avançou, né? Até porque você vai tendo mais acidentes, mais sinistros, e você vai criando protocolos mais robustos de proteção contra incêndio, controles térmicos muito mais eficientes. A questão do distanciamento dos containers, conforme você vai tendo sinistros, você consegue identificar, ou através do laboratório, você consegue identificar como que é feita essa propagação, né, entre os containers, e você vai criando normas específicas, internacionais, mesmo o corpo de bombeiro começa a se envolver, e à medida que também você vai tendo mais projetos executados, o armazenamento de energia vai se incorporando em novas atividades e projetos mais modernos, né? Isso tem evoluído muito rápido. Muito bom, obrigado, Carlos. Na sequência, existem normas ou certificações recomendadas para garantir a segurança de uma operação durante a armazenagem dessas baterias? Eu acho que é essa a pergunta. Essas baterias de lítio. Você poderia pegar essa pergunta, André? Ah, claro, sim, posso sim. Então, essas questões das normas e das legislações, vocês podem acompanhar na mídia, né, e tudo mais, está sendo amplamente debatida, né, aqui no Brasil, né, principalmente na parte dos carregadores de veículos elétricos, né, enfim. Então, o que a gente tem hoje é principalmente a experiência que outros países já estão aplicando com normas, né, e para isso a gente se apoia muito nas normas internacionais, por exemplo, a NFPA, e os próprios datasheets da FM Globo, né, as fichas técnicas da FM Globo, né. E, além disso, a gente pode dividir essa resposta em duas partes, né, que a gente tem certificações para o produto, né, então seria certificações da bateria em si, aí a gente tem as normas da IEC, da UL, né, que certificam a segurança do produto. E também a gente tem normas específicas para armazenagem e as instalações que utilizam baterias de lítio, né? Que aí realmente recai nessas normas que eu comentei da NFPA, né? Que tem a NFPA 855, que eu comentei durante a apresentação sobre o preparo à emergência em baterias de lítio. E também a gente tem os datasheets da FM, que é, por exemplo, o datasheet 7-112, e também temos outro datasheet da FM, que, se eu não estou enganado,
Desculpa, não é a dataxet da FM, é a UL. A UL tem uma própria normativa que é a UL 9540. Então, a gente tem essas normas internacionais para apoiar a gente na proteção das áreas e do Ok. produto em si também. Muito bom. Obrigado, André, novamente. Acho que a gente tem mais tempo para uma última pergunta, será? Temos sim. O pessoal está me dando um joinha, então a gente tem. Uhum. Vamos ver se a gente acha uma última para o Carlos aqui, sobre BES. Tem uma aqui. Carlos, quais setores econômicos ou regiões apresentam potencial para a adoção desses sistemas de armazenagem de energia de lítio por BES? Isso é uma demanda pontual ou vai se prolongar para os próximos anos? Acho que é uma visão mais de mercado. Sim, sim. Então, eu entendo que é especialmente alta, né? Esses grandes parques para atender energia renovável, né? E grandes consumidores industriais, né? Então, regiões com forte crescimento, como nas renováveis ali, de solares, eólicas, principalmente no Nordeste brasileiro, elas têm um potencial enorme para a BES, para equilibrar o horário dessas ofertas, tudo mais. Também para áreas industriais, centros urbanos, passa a ser muito importante. Você pode, por exemplo, grandes indústrias, elas podem armazenar uma energia num período em que ela é mais barata e num período de pico do custo da energia, ela consumir o que está armazenado e não puxar do sistema, né? Você ganha em flexibilidade, né? Um mercado também que vai crescer muito, já tem crescido, nós temos recebido algumas consultas aqui, no segmento de infraestrutura crítica, né? Como hospitais, data centers, a energia, esses setores eles precisam de energia extremamente confiável, né? E esse é um backup eficiente. Você também já temos tido alguma consulta também com supermercado, shopping center, em que eles, para continuar o funcionamento, eles dependem de gerador a diesel. No caso, eu entendo que você não vai dispensar o gerador a diesel, ele vai ser uma redundância tua, mas você ter esse sistema te dá uma segurança muito maior, né? Você, certa vez também conversando com um engenheiro da Zurich também, lá no Reino Unido, ele me revelou que tem um cliente nosso que ele gera a energia solar e armazena durante o dia em que a energia é muito mais barata e no horário em que a energia para eles é mais cara, ele injeta no sistema à noite, às vezes ganhando 6, 7 vezes o valor que ele ganharia durante o dia no período em que a energia está mais barata, né? Então você ganha muito em flexibilidade. É isso. Perfeito. Obrigado, Carlos. Eu estou vendo que a gente ainda tem uma sequência de perguntas aqui, mas o tempo está acabando. Não se preocupe, a gente vai responder as perguntinhas, vai mandar por e-mail para todo mundo. Estamos chegando no final, pessoal, da nossa primeira edição do Por Dentro do Risco. Hoje o tema abordado foi baterias de lítio, né? Próximos temas virão no futuro, vocês serão convidados. Agradecemos a participação de todos, esperamos que estejam presentes nos próximos eventos, nos próximos webinars. E vocês podem entrar em contato com os nossos engenheiros e com a estrutura de serviços da Zurich através do site da Zurich. Basta clicar na abinha de engenharia de risco ou envie um e-mail para a gente através do e-mail zrs@br.zurich.com, BR vem antes, tá? E muito obrigado pelo tempo de vocês e pela participação, obrigado pelos nossos palestrantes e tenham um ótimo dia, pessoal. Um abraço.